Essa mulher, que também é 50% sua mãe e 50% seu pai, tomou forças masculinas e femininas da sua ancestralidade. Assim como esse homem, que é 50% seu pai e 50% sua mãe, também tomou forças da sua ancestralidade. Forças femininas e também forças masculinas. Então nós temos aqui as ancestralidades de mamãe e de papai desta criança. Hoje eu venho falar com vocês um assunto muito importante, alienação parental. E hoje eu venho trazer esse assunto de uma maneira um pouquinho diferente, para que vocês compreendam bem o quanto esse crime pode prejudicar a saúde mental do seu filho, da sua filha, das nossas crianças no geral. Aqui, para demonstrar o que uma alienação parental pode causar, eu trouxe para vocês um bonequinho representando a mãe desta criança. E desse lado aqui, o pai dessa mesma criança. Todo filho é 50% mãe e 50% pai. E quando a gente pensa nesse princípio sistêmico, a gente entende que essa mãe tomou a vida em sua totalidade. Então imaginemos que essa garrafa de líquido mais rosa representa tudo o que essa mãe tomou da sua ancestralidade. Essa mulher, que também é 50% sua mãe e 50% seu pai, tomou forças masculinas e femininas da sua ancestralidade. Assim como esse homem, que é 50% seu pai e 50% sua mãe, também tomou forças da sua ancestralidade. Forças femininas e também forças masculinas. Então nós temos aqui as ancestralidades de mamãe e de papai desta criança. Então imaginemos que esse casal aqui, olha, ele se separa ou ele não fica junto após o nascimento dessa criança ou após algum acontecimento na vida desse casal. E aí essa criança, ela fica com um dos pais. Vamos imaginar aqui que essa criança fique aqui com a mãe. Geralmente é o que acontece. Quando existe alienação parental, se essa mãe é quem provoca, essa alienação parental, essa mãe ela coloca o tempo todo para essa criança tudo de negativo que ela consegue enxergar nesse pai. Se essa criança ela é 50% mãe e 50% pai, se essa criança ela é vítima de alienação parental, é como se a nível inconsciente ela só pudesse tomar aquilo que a mamãe tem para oferecer. Então imaginemos que esse copo vazio que agora eu estou enchendo é o inconsciente dessa criança. Se uma criança é negado a ela, a oportunidade de tomar o pai, seja por N motivos, porque essa mãe não se dá bem com esse pai, ou porque esse pai talvez tenha realmente cometido algum tipo de crime, de delito, essa mãe falar mal desse pai para essa criança vai prejudicar profundamente essa criança no seu desenvolvimento, no desenvolvimento dela enquanto sujeito no mundo, em vários aspectos. Porque se ela é 50% mamãe e 50% papai, nós vamos entender que se ela toma somente a mamãe no coração, ela ficará faltosa na vida. Assim como esse copo, somente pela metade. Porém, quando essa mãe age de uma maneira diferente, ou seja, não comete alienação parental, ela permite que essa criança também tome o papai. E ela tomando pai e mãe, ela fica completa. Consegue perceber que ainda assim existe um espaçozinho aqui nesse copo? Eu não enchi ele totalmente de propósito, porque todos nós somos seres faltosos. Mas quando uma criança é dado a ela uma oportunidade de tomar pai e mãe no seu coração, essa criança ela fica forte, porque ela tem a força da vida e ela também tem a força do pai, a força masculina. Essa criança ela não viveria, ela não teria experiências na vida se ela não tivesse vindo de um pai e de uma mãe. E assim, ela consegue
dessa forma, se fortalecer para também ter as suas próprias experiências e acabar de completar aqui esse copinho, né, internamente falando. Quando a gente pensa em alienação parental, a gente consegue compreender que a criança ela é privada de dar um lugar a alguém muito importante para ela, que é aquele que deu a vida. E aí você poderia me perguntar, mas e se foi um pai abusador? E se foi um pai que abandonou? E se ela não consegue conviver com esse pai ou não conhece esse pai? O inconsciente, ele reconhece tudo e todos. Quem faz distinção daquilo que é visível, daquilo que é invisível, daquilo que é bom, daquilo que é mal, somos nós na nossa consciência pessoal. Mas o nosso inconsciente, ele reconhece tudo. Por isso, é saudável quando quem cuida da criança, seja a mãe ou seja o pai, fale palavras boas a respeito desse ancestral. E se não tem algo de fato muito bom para dizer, é melhor que se cale. A criança, ela não precisa entrar nesse meio adulto onde existem tantos julgamentos, onde existem tantas palavras difíceis, pesadas a respeito daquilo que nós vemos, sentimos, observamos em nós e nos outros. Então, a consequência para a alienação parental é um filho faltoso. Quando esse filho vai para a vida faltoso e se torna adulto, quando existe essa falta, quando esse filho não pôde tomar essa ancestralidade paterna, é muito comum que a gente observe que nessa falta também aconteçam as compulsões, aconteçam, por exemplo, as compensações cegas, na tentativa de preencher aquela lacuna que não foi possível ser reconhecida, porque aqui houve muita alienação. Esse filho ele começa a se desenvolver na vida e muitas vezes usa drogas, álcool, sexo de uma maneira muito desenfreada, porque ele acredita que aquela falta será substituída por algum desses comportamentos, desses objetos, e ele desloca para próximas pessoas ou próximas situações essa falta. No fundo, um filho ele fica forte quando ele consegue reconhecer pai e mãe como os pais certos. Os pais certos não no sentido de que não erraram, os pais certos no sentido de que por eles é que a vida veio, através deles é que a vida veio. Se esse filho consegue fazer esse movimento de beber da fonte materna e beber da fonte paterna, ou seja, quando não existe alienação parental, esse filho ele fica muito mais saudável e muito mais fortalecido. O exemplo que eu dei foi de um filho que sofre alienação parental relacionado à maneira como a mãe expõe o pai. Mas a gente também consegue perceber isso do outro lado. Muitas vezes, mesmo que o filho fique com a mãe, quando esse filho ele visita esse pai e esse pai é o provocador dessa alienação parental, ele também está dizendo inconscientemente ou às vezes conscientemente para essa criança que metade da raiz dela não é legal. E isso provoca sérios danos psíquicos para essa criança. Ela vai se tornando uma criança que se sente inferior, incapaz, vulnerável, fraca e muitas vezes ela pode inclusive adoecer. Alienação parental é crime. Se você observa esse tipo de dinâmica ou se você provoca esse tipo de dinâmica, compreenda aqui o mal que você está fazendo para essa criança. Então, essa é a minha dica. Alienação parental é crime. Eu fico por aqui. Gratidão a todos vocês.